Eu quero compartilhar com os amados o que se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 5 até o 13, que diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao que todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que lhe faziam, e estava atônito. Bem, quero empregar algumas lições que eu entendo sobre esse texto, e ao longo desse texto você entende que uma situação que está acontecendo nos dias atuais. E eu quero falar que a primeira lição, que se encontra no versículo 6, é: milagres chamam a atenção, os sinais chamam a atenção, mas não são suficientes para trazer transformação. Veja, no 6 ele diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Agora veja a chave: porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Estavam escutando a Filipe por conta dos sinais que ele ouvia e que Filipe fazia e que viam ele fazendo. Ou seja, os sinais estavam chamando a atenção, só que os sinais não são suficientes para trazer uma transformação. Nós vemos lá no Êxodo que o povo de Israel, ele lá no Egito, ou na saída do Egito, eles viam coluna de fogo durante a noite, vinham nuvem de fumaça durante o dia, porém sempre voltavam a pecar, voltavam a reclamar, voltavam a murmurar. O povo via tantos sinais, mas como Moisés subiu ao monte e demorou a voltar, o povo fez mais para adorar. Ou seja, sinais não são suficientes para trazer uma transformação verdadeira. A segunda lição está no versículo 9, a segunda lição diz assim: o povo se ilude com sinais. Versículo 9: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Vamos ver o que está escrito no capítulo 24 e o versículo 24 de Mateus. Capítulo 24 e o versículo 24 de Mateus diz assim: porque surgirão falsos cristos, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E também lá em 2 Tessalonicenses 8 e 14, Paulo nos escreve o anticristo, ou seja, nesses últimos dias há pessoas que vão se levantar dizendo que estão em nome do Senhor, farão sinais e maravilhas, e muitos apostatarão da fé, muitos irão atrás dessas pessoas que estão fazendo sinais, porque a multidão segue os sinais, a multidão segue os barulhos, e em vez de escutar Cristo. Eu me lembro que lá em Reis, quando Elias está na caverna, vem terremoto, vem fogo, vem tudo, mas o Senhor não está nada naquilo.
Porque às vezes a gente pensa, movimento é fogo, é pentecostal, mas Deus não está no movimento, Deus está na calmaria, Deus está na calma, está na paz, está na palavra. E a terceira lição é a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. No versículo 12, mas como crescem ou creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulher. Creram em Filipe, mas Filipe não falava qualquer coisa. Filipe falava sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz: por sorte que a fé vem no ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Vamos acompanhar o que diz em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 2 ao 5, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos olhos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo, muitos no final de dias, que é o dia que nós estamos vivendo hoje, muitos levantarão doutores para si, segundo os seus próprios ouvidos querem ouvir, segundo o que eles mesmos querem acreditar. E é o que nós estamos vendo hoje. Doutores sobre sua própria concupiscência, é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas não querem mais aceitar a verdade do evangelho. As pessoas querem criar um falso evangelho ou um novo evangelho que possa suprir as suas vontades e não as verdades de Deus. Vamos ver o que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou, para os fiéis, para conhecer a verdade, a fim de usar ideias, ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebido em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo, além de ele dizer, nos últimos dias alguns apostarão da fé, porque estão querendo um evangelho deles, querem alguma coisa que agradem a eles, ele ainda dá a lição para nós, dá uma triunidade de como viver, que pela palavra de Deus, pela oração, nós somos santificados. Aliás, uma dupla unidade, pela palavra e pela oração, é que nós somos santificados. Vejamos também o que está escrito em João 8:31. João capítulo 8, versículo 31. 8:31 aqui. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, aqueles que estão seguindo doutrinas errôneas, aqueles que estão seguindo o seu próprio pensamento e não a interpretação certa da Bíblia, esses não são discípulos de Jesus. Vejamos que diz em Éfeso 4, o 14, o que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Deixa eu repetir novamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulentamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual o corpo bem justificado, bem ajustado, aliás, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, o ensino da palavra, a busca pela verdade, é que nós vamos crescer, vamos deixar de ser meninos que é levado como vento por qualquer doutrina que estão sendo pregadas. Vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo estava se referindo a ele, até que ele vá até Timóteo, só que nós queremos transliterar esse versículo para nós perseverarmos em ler e ensinar e exortar até que o Senhor volte e possa estar buscando assim a sua igreja. Mas vamos ver por último aqui para encerrar, Tiago 1, versículo 22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, além de nós buscarmos realmente a palavra, realmente lê-la e entendê-la, e não seguir falsas doutrinas, devemos cumprir o que está escrito nela. Só ler não é suficiente, devemos agir, não somente ter fé, mas também ter obras. Devemos cumprir, agir de forma correta com os ensinamentos e a doutrina que está na palavra de Deus. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal.